Shalom, amado povo de Deus. Como estão vocês, amados irmãos? Alegria voltar ao pastoreio, orarmos, louvarmos ao Senhor e estudarmos juntos a palavra dele. Que o Senhor nos abençoe nesse culto. Vamos orar para começar o nosso momento de pastoreio. Amado Deus, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui no pastoreio para a gente prestar um culto a Ti, com palavra, oração, louvor ao Teu nome. E que tudo aqui seja feito para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Hoje estudaremos Neemias 10, mas antes vamos louvar ao Senhor. Mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar, cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus, quem comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações. Criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus.
montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 No momento de pastoreio, já estudamos o livro de Esdras, que cita Zorobabel, governador, capítulo 1 a 6. Depois, as atividades de Esdras, um sacerdote e escriba, do capítulo 7 ao capítulo 10. Agora estamos estudando o livro de Neemias, o construtor, empreendedor. E depois estudaremos o livro de Esther, a preservação do povo judeu. Estes 3 livros narram a história dos judeus após o retorno do exílio babilônico de 70 anos. Estudamos em Neemias o capítulo 6, a reconstrução dos muros de Jerusalém. O capítulo 8, a restauração espiritual de Israel por meio da palavra de Deus. O capítulo 9, a confissão nacional dos pecados e o reconhecimento da fidelidade de Deus à sua aliança e a renovação da aliança com Deus. O último versículo desse capítulo 9 é o verso 38 e diz: por esta razão era os judeus renovam formalmente seu compromisso de obedecer à lei de Deus. O verso 38 continua dizendo: estamos firmando um acordo, selando um documento assinado. Este documento assinado será o tema do capítulo de hoje. Terminando o verso 38, diz assim: por príncipes, por levitas, nossos sacerdotes.
Hoje vamos estudar o capítulo 10, o compromisso de obediência, que é a continuação natural dos capítulos anteriores. A estrutura do capítulo 10 de Neemias está dividida assim: versos de 1 a 27, os que assinaram a aliança. Neemias aparece em primeiro lugar, depois vem sacerdotes, levitas e chefes das famílias. Do verso 28 ao 29, todo o povo assume o compromisso de obedecer. Verso 30, compromisso com a pureza espiritual. Verso 31, compromisso com o sábado e o ano sabático. Dos versos 32 ao 39, compromisso com a manutenção do templo e da adoração. Vamos começar a leitura dos versos. Eu vou lendo, dando umas paradinhas e vou comentando o verso. O verso primeiro começa assim: os que selaram foram. Esse selar no Antigo Oriente era um documento, era uma forma oficial de confirmar seu conteúdo. A assinatura autenticava sua origem e confirmava a autoridade de quem o emitiu. O documento selado era a renovação da aliança, como a gente viu no verso em Neemias 9:38, uma reafirmação pública do compromisso de viver segundo a lei de Deus. Voltando para o verso, diz assim: Neemias, o governador, a liderança assina o documento em primeiro lugar. Embora fosse autoridade civil da província, Neemias, governador representante do rei da Pérsia, ele também assume a liderança espiritual, juntamente com os sacerdotes e levitas. Neemias iniciou a reconstrução dos muros, capítulo 6. Agora conduz o povo à renovação espiritual. A verdadeira restauração não é apenas material, mas também espiritual. Continuando a leitura, Neemias, o governador, filho de Acalias. Neemias era filho de Acalias. Essa identificação distingue Neemias de outros homens com o mesmo nome. Provavelmente, nessa época, tinha outras pessoas com o nome de Neemias. E o verso primeiro termina assim: e Zedequias. Seu nome aparece imediatamente após o governador, indicando sua relevância na liderança do povo. Mas nós temos poucas informações acerca dele. Os versos 1 a 27 desse capítulo 10 são citados os nomes dos que assinaram a aliança. Os nomes representam as famílias que assumiram o compromisso de permanecer fiéis à aliança. Farei um resumo desses versos. O verso primeiro, como a gente foi lido e estudado, aparece dois nomes, Neemias e Zedequias. Os versos 2 ao 8 aparecem os nomes dos sacerdotes. Foram 22 que assinaram. Do verso 9 ao verso 13, os levitas, 17 assinaram. Do verso 14 ao 27, eram os chefes do povo, 44 assinaram. O total do verso 1 ao 27, 85 nomes assinaram. A presença dos chefes das famílias demonstra que o compromisso não era apenas dos líderes religiosos ou do governador, mas alcançava todas as casas de Israel por meio de seus representantes. Vamos agora para o verso 28. Neemias agora amplia o grupo que participou da aliança. Após os líderes assinarem o documento,
temos o compromisso de todo o povo. O verso 28 começa assim: o resto do povo. Os líderes haviam assinado a renovação da aliança, mas o compromisso era de toda a nação. A obediência nunca foi responsabilidade apenas dos sacerdotes ou governantes. Toda a comunidade estava debaixo da aliança. Trazendo isso para os nossos dias, para a nossa igreja, né? A responsabilidade não só são dos pastores, presbíteros, conselhos, diáconos. A responsabilidade são de todos. Todos fazemos parte da igreja do Senhor. Continuando o verso, diz assim: os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo. Neemias cita agora diferentes grupos que serviam no culto público. Cada um possuía funções distintas, mas todos estavam igualmente comprometidos com a obediência ao Senhor. Os sacerdotes, suas funções, oferecer os sacrifícios, cuidavam do altar e dos utensílios sagrados. Os levitas, que auxiliavam os sacerdotes, eles ensinavam a lei e também deveriam obedecê-la. Continuando o grupo, temos os porteiros. Os porteiros guardavam as portas do templo, protegiam os tesouros do templo e organizavam a entrada dos adoradores. Seguindo aí o grupo, os cantores, eles cantavam os salmos, hinos de ação de graças, cânticos de celebração, cânticos durante o sacrifício e as grandes festas. E o último desse primeiro grupo diz: os servidores do templo. A função dele: transportar água, cortar e preparar lenha para o altar dos holocaustos, limpar áreas do templo, auxiliar na organização dos utensílios, prestar apoio logístico aos levitas. Voltando ao texto, o texto continuando, o verso 28, diz assim: e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus. Um outro grupo de pessoas, povos pagãos, que abandonaram a idolatria para adorar exclusivamente ao Senhor. Continuando o verso 28, a sua parte já para a parte final, dizia: suas mulheres, seus filhos e suas filhas. Toda a família participa, a aliança envolvia o lar inteiro. Isso mostra que a fé deveria ser ensinada e vivida dentro da família, conforme Deuteronômio 6, do verso 6 e 7. E o finalzinho do verso 28 diz: todos os que tinham saber e entendimento. Neemias faz uma observação no final do verso. As crianças pequenas, nem pessoas incapazes de compreender, assumem esse compromisso. A aliança exige compreensão da palavra. A obediência cristã também é uma resposta consciente à revelação de Deus. O verso 29 resume todo o restante do capítulo, pois dele derivam todos os compromissos específicos, atividades práticas para a obediência à palavra e a fidelidade à aliança, que aparece nos versos seguintes. O verso 29 começa com uma palavrinha interessante: firmemente. O povo aderiu à aliança com seriedade e decisão e um compromisso inabalável. E o verso continua e diz: aderiram a seus irmãos, toda a comunidade, liderança e o povo assumiram a mesma responsabilidade diante de Deus. Isto demonstra a unidade espiritual. Ninguém permaneceu neutro. O verso continua e diz: seus nobres convieram
numa imprecação e no juramento. Caso quebrasse essa aliança, reconheciam que mereciam as maldições previstas na lei. O verso continua, diz, de que andariam na lei de Deus. O juramento seria andar, viver continuamente em conformidade com a lei de Deus. A obediência deveria caracterizar toda a vida. E eles deviam se guiar porque o texto diz que foi dado por intermédio de Moisés, servo de Deus. O povo reconhece a autoridade divina das Escrituras. A lei veio por meio de Moisés, mas sua origem é de Deus. E segue o texto dizendo de que guardariam e cumpririam. A verdadeira obediência não consiste apenas em conhecer a palavra, mas em vivê-la. Continuando o verso e diz de que guardariam e cumpririam, tá certo? Olha a observação dos três versos, dos três verbos. Eles dizem, o verso diz que andariam, guardariam e cumpririam a lei de Deus. Não bastava concordar intelectualmente, era necessário obedecer. E o final do verso ele diz assim: todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e seus juízos, e seus estatutos. Essa tríplice expressão, mandamentos, juízos, estatutos, resumem toda a revelação da lei mosaica. O povo declara que deseja obedecer plenamente ao Senhor. Após comprometer-se solenemente a andar na lei de Deus, do verso 28 ao 29, o povo assume compromissos específicos de obediência à aliança. O verso 30, preservar a santidade do povo, evitando casamentos com os povos pagãos. O verso 31, santificar o sábado, recusando práticas comerciais que profanassem esses dias. Do 32 ao 39, sustentar fielmente o culto e o templo, mediante contribuições, ofertas, primícias, dízimos e provisão para os ministros do Senhor. Vamos ler agora os versos. O 30 diz assim: de que não daria suas filhas aos povos da terra. Deus havia proibido casamentos com os povos pagãos, casamentos mistos, porque eles conduziriam Israel à idolatria. Deuteronômio 7, 3 e 4 fala sobre isso. O verso 30 termina com: nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. O compromisso vale para ambos os lados. Toda família deveria preservar sua fidelidade ao Senhor. A preocupação não era preservar uma raça, mas a fidelidade à aliança espiritual. O verso 31, o sábado e o ano sabático. O 31 diz assim, começa assim: de que trazendo os povos da terra, vizinhança, no dia de sábado, qualquer mercadoria, os comerciantes estrangeiros aproveitavam o sábado para vender seus produtos em Jerusalém. E o verso continuando diz: e qualquer cereal para vender, nada comprariam deles no sábado. O povo, os judeus, compromete-se a não incentivar esse comércio, mesmo que houvesse oportunidade econômica. A obediência via antes do lucro. O verso continuando diz: nem no dia santificado, no sábado semanal, esses dias deveriam ser dedicados à adoração. E o versículo termina assim: e de que no ano sétimo, o ano sabático, abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança.
Esse mandamento ensinava que Deus era o verdadeiro dono da terra e sustentava seu povo. Essas práticas demonstravam confiança na provisão de Deus e reconhecimento de sua soberania. Do versos 32 ao 39, o sustento do culto. O verso 32 diz: também sobre nós pusemos preceitos. O povo voluntariamente estabelece uma norma para si, impondo-nos a cada ano a terça parte de um ciclo. Cada israelita deveria contribuir com um terço de um ciclo para o serviço do tabernáculo. E o verso 32 termina assim: para o serviço da casa do nosso Deus. A contribuição destinava-se ao funcionamento do templo. Verso 33. Agora Neemias passa a detalhar como esses recursos seriam utilizados. E para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova, e para as festas fixas, e para as coisas sagradas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. O povo estabelece contribuições regulares para os pães da proposição, as ofertas contínuas, os holocaustos, as festas, os sacrifícios pelo pecado, toda a manutenção do templo. O culto deveria ser realizado conforme a lei. Isso exigia o compromisso de todo o povo. Verso 34, a oferta da lenha. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo deitamos sortes acerca da oferta da lenha, que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as promessas às nossas famílias, os tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei. A lei era indispensável para manter continuamente o altar dos holocaustos. Como a lei não determinava quem deveria fornecê-la, o povo organizou essa responsabilidade por sorteio entre as famílias. Até uma necessidade aparentemente simples era tratada como parte da adoração ao Senhor. Verso 35 ao 37, primícias e dízimos. O 35 diz assim: e que também trariam as primícias da nossa terra, e todas as primícias de todas as aves frutíferas, de ano em ano, à casa do Senhor. O povo declara também, será fiel em entregar as primícias. Verso 36. Os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas trariam à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela. O povo continua renovando seu compromisso de obedecer à lei de Deus. Depois de prometer entregar as primícias da terra, no verso 35, agora no 36 promete consagrar ao Senhor os primogênitos, conforme a lei de Moisés, Êxodo 13:2. Verso 37, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra, aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O povo promete entregar regularmente as primícias, as ofertas, dízimo para sustento dos sacerdotes,
levitas e do serviço do templo. O objetivo era garantir que o culto ao Senhor fosse mantido conforme a lei. O povo compromete-se a entregar as primícias da terra, os primeiros frutos das árvores, os primogênitos dos filhos e dos animais conforme a lei, os dízimos destinados ao sustento dos levitas. Esses atos reconheciam que tudo pertencia ao Senhor. Verso 38, administração dos dízimos, obediência, né? O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando este recebesse os dízimos. E os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Os sacerdotes supervisionariam a coleta dos dízimos. E os levitas entregariam a 10ª aos sacerdotes. Essa organização assegurava transparência e fidelidade na administração dos recursos destinados ao culto. Verso 39, como o último versículo, é um versículo-chave ele, porque ele resume a última e principal aplicação prática da aliança, a restauração da adoração. O verso diz assim: porque aquelas câmaras, os filhos de Israel, os filhos de Levi devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acha ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. O capítulo termina com a declaração que resume todos os compromissos anteriores. Não desampararíamos a casa do nosso Deus. Essa frase sintetiza o propósito da renovação da aliança. Negligenciar o templo significava descuidar da adoração, a palavra e a comunhão com Deus. Neemias 10, como toda a Bíblia, aponta para o Senhor Jesus Cristo. Então eu queria colocar aí 3 colocações que eu vejo nesse texto que apontam para o nosso Cristo. Cristo é o mediador da nova aliança. Neemias 10 registra a renovação da aliança por meio de votos e compromissos do povo. A história de Israel demonstra que eles não conseguiram permanecer fiéis. Isso revela a necessidade de uma aliança superior, a aliança do nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro ponto também, Cristo cumpriu perfeitamente a obediência que Israel não conseguiu cumprir. O povo prometeu obedecer à lei, sustentar o templo, guardar o sábado e viver em santidade. Em Neemias 13, mostra que muitos desses compromissos foram abandonados. Isso evidencia a incapacidade humana de alcançar justiça pela própria obediência. E o terceiro ponto, Cristo é o verdadeiro templo e o sacrifício perfeito, como mostra Hebreus. E algumas aplicações práticas desse Neemias 10. A verdadeira fé produz a obediência, como nos mostra Tiago. A adoração a Deus deve ser uma prioridade. Vivamos confiando na graça de Deus, não em nossas próprias promessas. Que o Senhor abençoe a nossa palavra. Vamos orar, amados irmãos. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por podermos estudar elas, Pai, e aprender dela. Mas eu peço que o Teu Espírito faça morada nos nossos corações, Pai.
e que a gente possa receber ela, possa entender e possa colocar ela em prática, Pai. Obrigado pelos teus louvores, pelos louvores a Ti, pela oração, Senhor, e por esse pastoreio. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a Ti me apego. És o auxílio e a sombra de Tuas asas descansarei. Pela Tua forte mão estou seguro. De todo coração desejo contemplar a Tua força, a Tua glória e o Teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em Teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A Tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a Tua força, a Tua glória e o Teu poder. De todo coração desejo contemplar a Tua força, a Tua glória e o Teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em Teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A Tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, amo pela água viva Tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em Teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A Tua graça é bem melhor